Esse tema, ele está registrado na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 ao 3. Ele diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejais. Bom, vamos contextualizar, né? Em que momento que o mestre nos diz isso? Ele estava ali sendo perseguido pelos soldados, os discípulos todos aflitos ali, e ali no momento, um pouco antes ali da última ceia, ele tenta trazer um conforto para que eles não ficassem tão nervosos, dizendo, né, que não ia acabar ali, né, que ele ia ser levado, mas que ele voltaria e que existiam outras moradas, né? Mas outras moradas, será que são outras cidades, outros países, outras regiões? Bom, vamos tentar entender o que o mestre falava muito por parábolas, né? Que a gente conseguia entender intelectualmente, moralmente naquele momento, e até hoje nós vamos retirando frutos desses ensinamentos. O Espiritismo, ele é baseado em uma tríplice, né? Na ciência, religião e filosofia. Eu gosto bastante de trazer coisas de ciência aqui, ajuda a gente a refletir, a ser pautado em coisas que, né, a ciência nos diz aí, ser racionais, não é fé raciocinada? Então vamos usar a ciência aqui. Bem, nosso sistema solar, ele tem 8 planetas. Tem a estrela Sol, tem lá a Terra, Vênus, Marte, Júpiter, tem as luas, alguns planetas têm luas, e nós ficamos um dos braços da Via Láctea. Então, se a gente tentar fazer uma analogia, né? Se nós moramos na casa Terra, na rua Sistema Solar. E nessa cidade, que é a Via Láctea, existem várias ruas com vários planetas. Então, trouxe alguns números aqui, eles são bem grandes, tá? Vamos lá. A Via Láctea, ela possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, se o nosso sistema solar, uma estrela tem 8 planetas, imagina, 200 a 400 bilhões de estrelas, quantos planetas não terão? Só na nossa cidade, ali na Via Láctea. Os cientistas também estimam que existem em torno de centenas de bilhões de galáxias no universo. Aí ficou já bem astronômico esse número, né? Se a gente multiplicar cada uma dessas estrelas, tem pelo menos 8 planetas, então a gente fica, né, sem nem conseguir mensurar e entender o tamanho desse número. Falando um pouquinho mais de maneira racional, né? Quem vocês conhecem alguém que em sã consciência, né, que tá bem nas suas faculdades mentais, que constrói alguma coisa para ser inútil? Poxa, eu vou pegar ali um paninho, vou costurar, vou encher de pedra, de areia e só por construir. Nem que seja para um peso de porta, vai ter uma utilidade. Eu vou despender meu tempo, recursos para ser inútil. Só puxar um linkzinho agora com a parte de religião. Deus, nós, seres humanos, dentro das nossas condições de seres humanos, racionalmente não vamos construir uma coisa para ser inútil. Deus, que é a fonte suprema de inteligência, iria construir centilhões de planetas e de estrelas para ser inútil? Olha, racionalmente para mim não tem lógica. Então, não, mas as estrelas servem para nos guiar, para iluminar o céu. Mas nós não conseguimos enxergar 10 centilhões de estrelas aqui na Terra, não. Então, racionalmente, não me faz sentido ter um universo desse tamanho, com esse tanto de corpos celestes, que são para ser inútil a maioria. Hoje, a ciência não conseguiu encontrar vida em nenhum planeta. Nós, né, dentro das nossas possibilidades, das ferramentas que nós temos, entendemos que a vida no planeta Terra é baseada no elemento químico do carbono. Por questões químicas, de ligações, né, bem complexo.
os cientistas já começaram a expandir um pouco essa pesquisa, porque tem um elemento químico que é o silício, que ele tem algumas particularidades que são parecidas com o carbono. Então eles pararam de procurar vida fora da Terra só baseada em carbono e estão partindo para outro elemento. Então, imagina o seguinte, nossos olhos humanos, eles conseguem enxergar desde o vermelho até o violeta. Tudo que está abaixo do vermelho, a gente não consegue enxergar. E tudo que está acima do violeta, nós também não conseguimos enxergar. Mas existe. Quem já ouviu falar dos raios ultravioleta, acima do violeta? Que precisamos passar por protetor solar para os raios que vêm do sol não agredirem nossa pele. Nós não conseguimos enxergar. Mas está aí, sentimos ele e não enxergamos. Imagina quantas outras coisas existem e que nós não temos capacidade fisiológica de ver e de sentir, e nem ferramentas que nós conseguimos nos ajudar a compreender o que são. Então, somos limitados ainda, né? Sabe, não encontremos vida cientificamente comprovada baseada em outros elementos que hoje não compreende nossa tabela periódica. Bom, vamos partir um pouquinho agora para a religião. Kardec, que era um cientista, ele também tinha essa dúvida. E lá em 1857, ele decodificou esse livrinho aqui, Livro dos Espíritos. E ele fez essa pergunta, ele tinha essa dúvida. Então, quem tiver curiosidade depois, tiver um livrinho desse em casa, pode ir lá. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então ele não está falando nem de estrelas, nem só de planetas. Ele está falando de globos. Estrelas, planetas, luas. O Espírito da Verdade responde: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, lá, em 1857, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade e já recebe essa pergunta. O mestre vem falando que existia muitas moradas na casa do Pai. Kardec, em 1857, fala que todos os globos são habitados. Mas por que a gente não consegue encontrar, não consegue ver ainda? Por que a ciência não encontra ainda? Bem, assim como existe um infravermelho, né, o abaixo do vermelho, e o ultravioleta acima do violeta, existem matérias mais sutis. Então, outros livros da literatura espírita contam histórias de como é a vida em outros planetas. A mãe do Chico tem um livro que ela conta que é muito interessante, da vida em Júpiter, né? Como as coisas são muito mais modernas, uma vida melhor, né, do que aqui no nosso planeta. Então, todos os planetas nesse orbe aí, 10 setentilhões de planetas, de estrelas que tem no espaço, que são habitados, nós não enxergamos, mas que existe vida, não como nós conhecemos aqui fisicamente em matéria. Tá, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. A espiritualidade também nos diz que, para tentar nos ajudar a entender a vida, né, em outros planetas, ela nos ajuda classificando os mundos, os tipos de mundos. Então, começamos lá, primitivos. O que são os mundos primitivos? Bom, de uma maneira simples, o planeta Terra, como a ciência nos trouxe aqui, viviam os dinossauros. Então, era um mundo onde, como se fosse a vida na natureza, né? Só o instinto primitivo de se alimentar, de se proteger, de se reproduzir. O mais forte dominava o mais fraco. Quando nós, espíritos que encarnávamos aqui, despertamos a consciência, começamos a trabalhar nossa moral. E aí o planeta Terra migrou de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Hoje, o planeta Terra ainda é classificado como mundo de provas e expiações.
Estamos ainda trabalhando a nossa moral. Então, o que são provas, expiações? Só para a gente recapitular rapidinho, né? Provas. Assim como na escola, por exemplo. Estamos lá e estudamos o bimestre inteiro, e o professor, no final do bimestre, aplica uma provinha para entender se a gente aprendeu a matéria mesmo. Acontece com nós aqui. Então, encarnamos aqui e percebemos que temos um vício, um defeito, né, uma dificuldade. Quando desencarnamos, esses nossos vícios, defeitos, eles nos causam aquele peso na consciência, né? Poxa, preciso melhorar, preciso evoluir. E aí acordamos que aprendemos toda a lição direitinho no plano espiritual, vamos encarnar para comprovar que quando estivermos aqui encarnado no corpo de carne, esquecido lá com o véu do esquecimento das coisas que nós aprendemos lá no plano espiritual, superamos mesmo aquele vício, superamos aquele defeito. Então, uma maneira de nos provarmos que aprendemos, que evoluímos, que melhoramos moralmente. E as expiações? Bem, as expiações, imagina que a gente faz um mal com um irmão nosso. E aí quando desencarnamos também ficamos com aquele remorso. Poxa, prejudiquei meu irmão, prejudiquei meu amigo. E queremos de alguma maneira reparar. Existe também a lei divina de ação e reação. Quando praticamos algo ruim, não é Deus que vai nos castigar, né? Nós teremos que reparar um erro por uma ação nossa, é uma consequência, e isso acaba nos trazendo aqui para que de alguma maneira a gente repare isso. Não conseguimos evoluir, não conseguimos progredir. Existe um outro livro também que foi escrito pelo comandante Edgar Armond, que fala sobre exilados de capela. Aqueles que nunca ouviram, pesquisem sobre esse livro também, é bastante interessante. E tem no YouTube, coloca lá, vai ouvindo, dirigindo, fazendo tarefas de casa, é muito interessante a história. Porque assim como o planeta Terra saiu lá do mundo primitivo e migrou para o mundo de provas e expiações, nós estamos terminando essa segunda classificação. E estamos mudando o nosso planeta para um mundo de regeneração. Isso aconteceu com esse planeta Capela também. Então, quando chegou esse momento de mudar o planeta, né, que mudou a sintonia, as pessoas que estavam encarnadas ali já não se adequavam mais, já não tinham mais afinidade com o que aquele planeta estava se transformando, eles foram convidados a se retirarem, a encarnarem, a viverem em um planeta que melhor se adequasse à sintonia deles. E nesse momento era o planeta Terra que estava entrando ainda, né, naquela fase ainda de provas e expiações. Então, se nós não nos melhorarmos, né, se não evoluirmos moralmente, quando terminar esse momento aí de migrar de planeta de provas e expiações para a regeneração, é possível que sejamos convidados a migrar para um outro planeta que se adequa à nossa sintonia. Então, pode ser que teremos que encarnar em outro planeta que seja, ainda que, como tem aqui, né, que o mal ainda é maior do que o bem, está no planeta primitivo. Voltar a lascar pedra lá e viver sem a energia elétrica, sem celular, imagina como deve ser bem pior, né? Passando essa fase de provas e expiações, segundo o mundo de regeneração, o bem começa a sobrepujar o mal. Tem mal ainda, mas já é menos. E aí depois disso, nós vamos para planetas, a próxima classificação são mundos felizes. Aí sim. Não, os mundos felizes, existe o mal ainda, mas é a predominância do bem. E depois os mundos felizes são os mundos ditosos. Aí sim não existe mais mal, aí são só seres celestes, muito sutis. Vamos ter bastante tempo para ajudar todos os nossos irmãos que estão nos orbes menos evoluídos do que os nossos, né? Então, hoje nós ainda estamos no segundo degrauzinho, né? Saindo do primitivo, tomou prova expiação, escalando, tentando chegar no regeneração. Se conseguimos, se Deus quiser, bom, Ele quer, né? Agora basta a gente querer evoluir, mudar o planeta aí de regeneração, continuar encarnando na Terra, mas como um planeta de regeneração. Um mundo mais pessoas boas do que maldade. E, na verdade, né? Nenhum de nós é 100% bom ou 100% mal, né? Todos nós temos como se fosse um espectro, né? Você vê aquelas barrinhas que tem assim, que um lado é todo preto, o outro lado é todo branco. E no meio ali tem um cinza, né? Vai chegando preto, preto, cinza, cinza, chega ao branco. E em vários aspectos nós somos assim, né? Somos muito bons
em algumas qualidades, temos umas dificuldades em outras, então ninguém é 100% bom ou 100% mal. Se nós fôssemos 100% bons, não estaríamos encarnados numa prova de expiação, né? Estaríamos lá no mundo ditoso. Se fôssemos 100% maus, não estaríamos também em prova de expiação, né? Estaríamos num mundo inferior, né? Então, vamos trabalhando nas nossas qualidades, nossos vícios, nossos defeitos, para seguir aí evoluindo junto com o planeta e chegando lá nos planetas ditosos. Bom, é basicamente isso, bastante coisa, né? Falei bem rápido aí, medo de estourar o tempo com vocês. Então, a minha primeira apelação aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Assim como, né, nós temos lá, trouxe um pouquinho de ciência, né? Falando um pouquinho de números, o que a ciência nos diz. Trouxe um pouquinho de religião, refletindo sobre, poxa, Deus criar um monte de coisas aí, ser inútil. E sobre filosofia, quero trazer algo sobre filosofia também. Assim como, né, eu sou um ser imperfeito, estou aqui no meu caminho de evolução, assim como todos vocês, né, com todos encarnados nesse planeta, a gente não pode levar tudo que nós ouvimos aí como 100% de verdade. Nós temos sempre que refletir e questionar as coisas. Então, assim, eu trouxe algumas referências de livros. Vocês podem consultar o Livro dos Espíritos, Exilados de Capela. Então, reflitam sobre isso. Questione se o que você está ouvindo, independente do que seja, se seja sobre espiritismo, sobre religião, sobre ciência, reflita sobre isso, se faz sentido. Porque se naquele momento o que você está ouvindo não faz sentido, guarda naquela casinha, naquela caixinha lá com outras informações, pode ser que no futuro sirva. Assim como o mestre nos trouxe esses ensinamentos lá 2000 e tantos anos, e nós não tínhamos muitas condições intelectuais e morais de entender, e vamos estudando, aí o Kardec em 1857 trazendo mais informações com o Espírito da Verdade, nós vamos evoluindo, e pode ser que aquilo nós ouvimos lá atrás, anos atrás, mas nos fazer sentido, conseguimos fazer links com as informações, e isso nos traga, né, um conhecimento, porque vamos lá, né? Quando desencarnarmos aqui, o que nós vamos levar? Conhecimento e aquilo que nós superamos de nós mesmos, né? Nós superamos nossos vícios, nossos defeitos, o bem que praticamos, as pessoas que perdoamos, o coração leve, porque materialmente aquilo que nós corremos todo dia em busca, né? Salário, de pagar as contas, de bens materiais, tudo vai ficar aqui. Agora o conhecimento realmente é poder, aquilo que a gente leva, né, assim que desencarnamos, e não permite que pessoas nos subjuguem intelectualmente. Então, reflitam, pesquisem, questionem, nunca levem aquilo como uma verdade plena. É muito fácil a gente ver vários especialistas aí no Instagram falando um monte de coisa que são especialistas, e depois você vai pesquisando a fundo, você vê que não é bem assim, né? E tomar aquilo como uma verdade é perigoso. Surge uma série de fake news e deturpação da verdade. Então, minha contribuição filosófica para vocês é: questionem, pesquisem, não tomem tudo sempre como uma verdade absoluta, sem que vocês realmente tomem aquilo. Faz sentido mesmo? Eu entendo isso como racionalmente, é lógico. Porque se não fizer, a gente entra numa fé cega. E não é isso que o Espiritismo prega, né? Ele prega uma fé raciocinada. Temos que realmente questionar e ver se aquilo faz sentido.